Bom, dando sequência aqui, vamos apresentar essa atividade de geometria plana, e convido vocês para refletir comigo sobre essa questão aqui, ó. Essa questão ela caiu no vestibular da FEI São Paulo, que é a Fundação Educacional Inaciana de São Bernardo do Campo, São Paulo. Na figura, as retas R e S são paralelas. R é paralela à reta S. A medida do ângulo X, esse ângulo aqui, quantos graus mede esse ângulo se nós temos essas informações aqui na figura? Bom, vamos analisar então, refletir um pouquinho sobre a figura. Nós temos aqui um triângulo, onde sabemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180, porém nós temos dois ângulos desconhecidos, este ângulo aqui e o ângulo X. Então não consigo calcular pela soma dos ângulos internos. Mas eu tenho aqui um ângulo indefinido, porém conhecido, 2x mais 20 graus. E esse ângulo, vocês podem observar que ele é correspondente a esse ângulo aqui de baixo. Vou estar pintando aqui de azul também para mostrar para vocês. Vocês podem reparar aí que a figura vai apresentar esses dois ângulos aqui como sendo do mesmo tamanho. A relação dos ângulos, né? Então nós chamamos isso de ângulos correspondentes. Vou anotar aqui em cima. Ângulos correspondentes. Como o próprio nome diz, são iguais em valores, né? Então vamos dar um nome para esse ângulo aqui. Vamos chamar ele de Y. Poderia ser qualquer outro, estou chamando de Y, tá? Se o ângulo Y é correspondente a esse outro ângulo, 2x mais 20, então vocês vão concordar comigo que Y é igual a 2x mais 20, já que eles são ângulos correspondentes. Bom, temos uma equação com duas variáveis, então a gente não vai conseguir caminhar muito com isso ainda. Mas aí nós buscamos um outro conhecimento da geometria para facilitar a nossa compreensão. O que diz aí a teoria do ângulo externo? Vamos olhar para a figura do triângulo agora. Repara que o Y, ele é externo ao triângulo. Conseguiu perceber isso? Nós temos aqui o triângulo com os três ângulos internos e o Y é o ângulo externo, está do lado de fora do triângulo. E a teoria do ângulo externo diz assim, ó, que o ângulo externo de uma figura, a medida do ângulo externo de uma figura é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que é adjacente? Adjacente é o que toca no ângulo. Então, esse ângulo aqui que eu estou mostrando agora é um ângulo adjacente ao ângulo externo. Está dizendo que a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, aqui eu crio uma nova equação. O ângulo externo y,
a medida dele é igual à soma de x mais 70. Repetindo, o ângulo externo, y, é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, que não toca nele. Ok, chegamos nessa conclusão por enquanto. Temos aí duas equações, né? Y é igual a 2x mais 20, y é igual a x mais 70. Bom, será que a gente não pode substituir, então? Olha aqui, ó. Se está dizendo que o y vale 2x mais 20, então vamos trocar aqui nessa equação. Vamos substituir para formar uma equação apenas. Então vou fazer um pontilhado aqui só para separar. Nós vamos pegar agora y. Quanto vale o y? 2x mais 20. 2x mais 20 é igual a essa parte aqui, ó, x mais 70. Agora sim nós temos apenas uma equação, aí eu consigo trabalhar os termos semelhantes de forma mais clara, né? Ó, 2x e x são termos semelhantes, então eu escrevo de um lado só da equação, 2x, como o x está positivo no segundo membro da equação, quando eu trabalho ele para o primeiro membro, ele vai inverter a operação, então ele vem negativo para cá. Os números independentes eu vou deixar do segundo membro, eu já tenho mais 70, então eu vou repetir ele primeiro. E esse mais 20, que está no primeiro membro da equação, antes do sinal de igual, eu vou escrever ele agora do outro lado, invertendo a operação então, menos 20. Agora nós temos 2x menos x, é 1x. 70 menos 20, 50. Opa, descobrimos que o x vale 50. Agora a gente volta no desenho. Só para a gente interpretar aqui, ó. Só para finalizar. Olha como que vai bater certinho. Se o x vale 50 graus, que é exatamente o que está pedindo, né? A medida do ângulo indicado com x já vou até marcar aqui, ó, 50 graus. Mas só para a gente comprovar, nós temos o seguinte, então, ó, 70 mais 50, 120. Então, esse ângulo aqui é de 60, não é? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, 70, que eu já conhecia, mais 50, que eu passei a conhecer, 120, mais 60, 180. Bom, se aqui mede 60, 60 mais y são suplementares. Então, quer dizer que o y vale 120. Porque aqui vocês podem perceber que forma uma semicircunferência. 180 graus, 60 mais 120, 180. E aí, se eu substituo aqui o x pelo valor, eu vou descobrir que realmente são ângulos correspondentes. Ó, 2, quanto vale o x? 50, né? 2 vezes 50, 100 mais 20, 120. Então, eu descobri que esse ângulo mede 120. Aqui eu já comprovei que o y mede 120, então, ou seja, está confirmado que esses ângulos são correspondentes, são ângulos iguais.